Com o novo aumento de impostos, o etanol e a gasolina vão ficar mais caros a partir de 1º de julho, ou seja, no sábado que vem. A alta no PIS/COFINS será de 22 centavos por litro e vai valer para os dois combustíveis. A chamada reoneração havia sido anunciada em fevereiro pelo Ministério da Fazenda. Em junho, o preço da gasolina já tinha aumentado, em média 21 centavos, com a mudança na forma da tributação do ICMS. Na ocasião, o imposto passou a ter uma alíquota única, de R$ 1,22 por litro em todo o Brasil. E o governo ainda não sinalizou se vai prorrogar ou não o programa que dá descontos na compra de veículos tidos como populares. Até agora, segundo o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, quase todo o dinheiro liberado por meio de créditos tributários foi utilizado. Dos 500 milhões concedidos às montadoras, 420 milhões de reais foram usados em quase 3 semanas, cerca de 90% do total. No fim de semana, mais uma vez, as concessionárias ficaram cheias, com clientes atrás dos carros que custam até 120 mil reais. De acordo com o gerente de uma loja, o Anderson Mello, o maior desafio é atender a todos. O que está faltando para nós agora realmente é que nós tenhamos talvez um espaço maior para que consigamos vender um pouco mais, e também já está faltando os modelos que estão agora nessa medida provisória. Ao todo, 9 montadoras participam desse programa com mais de 260 versões de 32 modelos diferentes. O que havia de início nesse programa é que, acabando o dinheiro, acabaria o programa. Essa era a ideia inicial do governo federal. Vamos ver se haverá um novo anúncio, seja de renovação, seja de mais crédito para isso. Mas a intenção inicial era fazer com que o programa durasse enquanto houvesse dinheiro, enquanto houvesse crédito. Então a gente está chegando a quase 90% do crédito utilizado. É possível que esse programa não dure muito mais, a não ser que o governo venha e atualize novidades sobre esse programa. Em entrevista ao Canal Livre da Band, o ministro do Desenvolvimento Social afirma que o mais importante para o Brasil agora é voltar a ter perspectiva de capacidade de investimento. Segundo Wellington Dias, o governo trabalha para criar uma estabilidade em conjunto com o Congresso, dando prioridade às votações da nova regra fiscal e da reforma tributária. Para ele, os programas sociais também são fundamentais para garantir a segurança da economia brasileira. Dinheiro circulando na mão dos mais pobres, o Lula tem razão. Ele tem um impacto maior do que qualquer dinheiro. O que é que ele fez? Quando se tem o aumento real do salário mínimo, enfim, isso influencia, não é, como parâmetro para a economia. Mas quando a gente coloca R$ 705,40 nas mãos, nos lares, quando a gente garante a condição de que esse dinheiro se soma a alguma produção, bota comida em casa, você tem cabeça para cuidar de outras coisas. Debatida há décadas, a reforma tributária é um dos principais desafios do governo e há um esforço coletivo para que ela saia de vez do papel. No entanto, alguns setores questionam as condições do projeto, como o de serviços, que fala em aumento da carga tributária. Estados e municípios, por sua vez, se queixam de uma eventual perda de autonomia com a proposta de unificar os impostos. Wellington Dias diz, porém, que ninguém sairá perdendo. O modelo que está sendo desenhado, em que você tem o fim desse modelo do incentivo fiscal, da guerra fiscal, dentro de um determinado prazo, à medida que for reduzindo, é como se fosse um aumento de receita para estados e municípios. Isso aqui é a margem que se tem para se transformar em um fundo, os fundos de desenvolvimento regional, em que se sabe o valor pelo critério por estado. Vai ser desastroso para algum município, para algum estado? Não. A reforma é uma necessidade do Brasil. E acho que esse sentimento está dentro do Congresso. Por unanimidade? Não. Mas eu acho que haverá uma ampla maioria. A reprise do Canal Livre você acompanha hoje aqui na Band News FM a partir das 11 horas da noite. Mas nessa semana, nem a reforma tributária e nem o projeto das novas regras fiscais devem andar no Congresso. O motivo é que boa parte dos deputados e senadores do Norte e do Nordeste, muitos deles estarão curtindo as festas de São João. Por isso, as presidências das duas casas liberaram os parlamentares da marcação do ponto.
e agendaram sessões presenciais apenas para a semana que vem. É maravilhoso isso, né? Não é impressionante? É claro que todos os anos isso acontece. É uma tradição, digamos assim, mas é uma tradição com a qual a gente jamais deveria se acostumar, com parlamentares sendo liberados de marcação de ponto para aproveitar a festa junina. Na verdade, o que eles dizem? Que precisam visitar suas bases juninas. Que é? Ensaiar a quadrilha? A sua própria? Cada um com a sua? Ah, na boa, né? Você consegue imaginar você trabalhando numa empresa e ser liberado na marcação de ponto para aproveitar uma festa junina, tendo tanta coisa importante para ser aprovada? Marco fiscal, a reforma tributária, a Câmara tinha a intenção de aprovação da reforma tributária antes do recesso, que começa agora em julho. Vai dar tempo? Calendário apertadíssimo, sendo que precisa antes terminar de aprovar o marco fiscal para então começar a votar a reforma tributária, que tem, olha, alguns obstáculos importantes. O setor de serviços, por exemplo, tem queixas em relação a essa proposta, fala de aumento de carga tributária. Então, assim, não é simples não. Calendário apertado, e aí, quando a gente pega uma semana dessa, tão importante para a economia, e os caras vão aproveitar com as suas bases juninas, não dá, né? São liberados de marcação de ponto para irem aproveitar. Do recesso. Ah, não dá para aceitar, né? E tem mais, né? Quem deu a sua contribuição para uma semana completamente inútil em Brasília é o ministro do STF, Gilmar Mendes, que organizou um evento do Instituto Brasiliense de Direito Público, um instituto que pertence a ele. Esse evento vai acontecer em Portugal, começa hoje e termina na quarta-feira, ou seja, semana perdida, né? Por quê? Porque vários membros importantes do próprio STF, do governo, do Congresso, foram convidados e aceitaram o convite. A começar por Cristiano Zanin, o recém-aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Aí tem deputado, tem senador, tem integrantes do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, juristas. Arthur Lira tá lá. Ele já foi escalado, suspendeu inclusive as sessões até o dia 3 de julho. Outros 5 deputados federais vão participar, segundo a agenda do fórum. Senadores como Rodrigo Pacheco, Jacques Wagner, Davi Alcolumbre, Wilder Moraes, Michel Temer, que não tem cargo público hoje, estará lá também participando do evento. Quem mais? Representantes do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, empresários. Uma festa. E entre ministros de Lula, que vão participar de painéis e mesas redondas, estão, anota aí, Flávio Dino, da Justiça, José Múcio, da Defesa, Jorge Messias, da AGU, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, Jader Barbalho Filho, das Cidades, da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, da Educação, Camilo Santana, Minas e Energia, Alexandre Silveira e até a balançante Daniela Carneiro, ministra do Turismo. Isso sem contar o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, que participa do encerramento do encontro. Portanto, um evento em Portugal, de um instituto que pertence a um ministro do Supremo Tribunal Federal, consegue esvaziar uma capital numa semana tão importante. Aí some-se a isso a aproximação do recesso e as festas juninas e pronto. Não temos capital, não temos governo, não temos nenhuma decisão importante sendo tomada num momento tão delicado para o país. Bom, a CPMI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir hoje para ouvir o ex-chefe da PM no Distrito Federal, José Eduardo Naime. Amanhã será a vez de os deputados e senadores tomarem o depoimento do ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Lawande Júnior. Em relatório da Polícia Federal, ele aparece trocando mensagens sobre um suposto golpe com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Na última sexta-feira, Jean Lawande Júnior foi ao Supremo Tribunal Federal garantir o direito de permanecer em silêncio na CPMI. A gente tem mais informações agora com o Márcio Rocha. A CPI mista que investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro continua os depoimentos e deve ouvir na sessão desta segunda-feira o coronel Jorge Eduardo Naime, chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, quando foram registradas as invasões das sedes dos 3 poderes no centro de Brasília. Os depoimentos se iniciaram na semana passada, quando foram ouvidos o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vasquez, além dos peritos Valdir Dantas Filho e Renato Carrijo e do delegado Leonardo de Castro, da Polícia Civil do Distrito Federal. Eles trabalharam na operação que frustrou um atentado à bomba perto do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, no dia 24 de dezembro do ano passado. Na ocasião, Jorge Washington de Oliveira e outros suspeitos colocaram um artefato explosivo em um caminhão-tanque que entraria no terminal. Na terça-feira, os parlamentares devem ouvir o tenente-coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, que teve mensagem
mensagens trocadas com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nos diálogos, ele defende uma intervenção militar após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pediu autorização para ficar em silêncio durante todo o depoimento. Ainda em Brasília, o TSE retoma amanhã o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Quem tem os detalhes para a gente, direto da capital do país, é o João Pedro Melo. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Ele é acusado de usar o poder que tinha como presidente da República para lançar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Esse fato ocorreu durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. A defesa de Bolsonaro alega que as falas não tinham caráter eleitoral, e sim de um bate-papo informal. Na semana passada, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, disse que a situação tinha sim cunho eleitoral e que serviu especificamente para a divulgação de fake news. Se condenado, o ex-presidente perderá o direito de disputar eleições pelos próximos 8 anos. E esse julgamento inclui entre as provas a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. No fim de semana, Bolsonaro classificou como politiqueiro o julgamento da ação no TSE. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ex-presidente afirmou que o tribunal nem sequer deveria ter aceitado o pedido. É um julgamento politiqueiro, né? Não era nem para ter recepcionado a ação, por ter se reunido com embaixadores. Pô, é brincadeira. E tem uma jurisprudência de 2017, julgamento da chapa Dilma Temer, né? Que simplesmente deixou de existir agora, para esse novo julgamento, para esse julgamento deu. A gente vai ver o que acontece, não vamos adiantar o resultado aqui, mas não será o fim do mundo, não. Bolsonaro tem sido agraciado com uma vaquinha via Pix, né? Para conseguir pagar as multas que recebeu, principalmente por não usar máscaras durante a pandemia e por provocar aglomerações. Os vários deputados que fazem parte ainda do núcleo bolsonarista e também o ex-chefe de comunicação, Fábio Weingarten, tuitaram lá mensagens pedindo doações para Jair Bolsonaro, entre eles Nicolas Ferreira, Mário Frias, entre outros. Dizem que o presidente é alvo de assédio judicial e que precisa de ajuda para pagar, aspas, diversas multas em processos absurdos. Esses processos não são absurdos, tá? Havia uma lei que previa que quem não utilizasse máscaras em público seria multado. Bolsonaro não só não utilizou essas máscaras, como arrancou máscaras do rosto de crianças, provocou aglomerações e incentivou o tempo todo as pessoas a não se protegerem contra a doença que chegou a matar 4.500 brasileiros em um único dia. Jair Bolsonaro hoje recebe um salário de R$39 mil como presidente de honra do PL. Também tem a aposentadoria do Exército e da Câmara dos Deputados. Então, entre todos esses vencimentos, ele recebe mais de R$75 mil por mês. Salário de milionário. E mesmo assim, muita gente está se dispondo a oferecer o seu rico dinheirinho tão suado para ajudar o presidente a pagar multas justíssimas por delitos que ele cometeu. Já fizeram o mesmo, né? Recentemente com a deputada Carla Zambelli, que também pediu ajuda financeira para compensar as multas pelos crimes e delitos que foram cometidos por ela, que não tem nada de injusto. Como dizem por aí, nasce um malandro e um otário por dia e quando eles se encontram dá negócio. Tem gente que, enfim, opta por livre e espontânea vontade a usar o seu dinheiro para cobrir as multas de Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. A Polícia Federal envia ao Supremo Tribunal Federal a investigação sobre o esquema de desvio de verbas na compra de kits de robótica em cidades de Alagoas. A decisão foi tomada depois de a PF encontrar documentos com supostas citações ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma lista de pagamentos feitos por envolvidos nas fraudes. O documento foi apreendido em um dos imóveis de Luciano Cavalcante, que é ex-assessor e tido como braço direito, do deputado, que depois da operação foi exonerado da liderança do PP. A lista traz pelo menos 30 pagamentos feitos entre dezembro de 2022 e março de 2023, que somam R$834 mil. Deste total, 650 mil tem à frente o nome Arthur. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O dinheiro teria sido usado para pagar despesas com hotéis, alimentação,
além de impostos, combustíveis, outros gastos com automóveis e até fisioterapia do pai, de Arthur Lira. Outras anotações encontradas com o motorista de Luciano Cavalcante reforçam as suspeitas contra Arthur Lira. A lista foi apreendida com Wanderson Ribeiro e traz pagamentos feitos entre abril e maio de 2023. Os valores chegam a R$265 mil. No dia 17 de abril, por exemplo, tem uma transferência de R$3.300 para o Hotel Emiliano, o mesmo em que Arthur Lira costuma ficar em São Paulo. E dados da Força Aérea Brasileira confirmam, isso é importante, que o presidente da Câmara embarcou de Brasília para São Paulo nesse mesmo dia. Seria apenas uma coincidência? Uma outra coincidência, apesar de a Polícia Federal não dar mais detalhes, envolve o nome de Jair, destinatário de R$29 mil. Arthur Lira emprega no gabinete dele um secretário chamado de Jair Marcelino, que chegou a ser denunciado por envolvimento em um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas. Em nota, o presidente da Câmara afirmou que toda a movimentação financeira e pagamento de despesas, sejam realizados por ele ou pela assessoria, tem origem nos ganhos como agropecuarista e da remuneração como deputado. Segue até sexta-feira no... Oi, desculpa, Sheila, fala. Não, só pra gente seguir ainda no Com Arthur Lira, então aquela outra reportagem, Isso, né? Apontando exatamente. que o Arthur Lira emprega pelo menos 10 familiares e aliados em postos-chave da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Essa informação, essa é do jornal Estado de São Paulo. A CBTU é uma estatal responsável pelo transporte público em 5 capitais e tem um orçamento estimado em quase R$1,5 bilhão. Os salários de parentes e aliados do presidente da Câmara somam quase R$130 mil por mês. A enteada de Arthur Lira, por exemplo, atua como assistente executiva da CBTU desde o fim de 2019. Além dela, 3 primos do deputado ocupam cargos na companhia, com salários que variam entre R$6 e R$13 mil. Procurados, o presidente da Câmara e a CBTU não se pronunciaram. Segue até sexta-feira, no plenário virtual do Supremo, julgamento sobre o piso nacional da enfermagem, aquela novela. Fala aí, André Viana. O Supremo Tribunal Federal deve continuar julgando a matéria do piso salarial da enfermagem ao longo desta semana. O tribunal está analisando o cumprimento da lei que foi aprovada no ano passado e estabeleceu o piso nacional em R$ 4.750 para os profissionais de enfermagem, R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras, tanto no setor público quanto no privado. Até o momento, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin já votaram a favor do piso. Já os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram no fim da semana passada para regionalizar o piso salarial aos funcionários seletistas, indicando que acreditam que o Brasil deva ter múltiplos salários para a categoria baseado em questões de territorialidade. A previsão é que o tema seja analisado no plenário virtual até o fim do dia 30 de junho, sexta-feira, mas o julgamento pode ser suspenso caso haja pedido de vista ou de destaque. Com o fim das tensões com o grupo paramilitar Wagner, a Rússia cancela as restrições temporárias em Moscou. Arthur Coelho. A Rússia suspende nesta segunda-feira o regime antiterrorista em Moscou e região metropolitana. O alerta foi estabelecido após a rebelião do grupo paramilitar Wagner, que durou 24 horas entre sexta-feira e sábado. No momento, a situação na região de Moscou é estável. Na sexta-feira, o grupo comandado por Yevgeny Prigozhin, que luta na guerra da Ucrânia ao lado da Rússia, iniciou uma rebelião e atacou bases militares do país aliado. Os embates começaram há 8 meses, quando Prigozhin vinha tendo desentendimentos com a Rússia por conta da falta de armas e suprimentos de guerra para as tropas. No sábado, um acordo mediado pela Bielorrússia com o governo de Putin interrompeu a marcha sobre Moscou do grupo paramilitar. Sob acordo de não serem processadas, as tropas retornaram às bases de campo e se mudaram para a vizinha Bielorrússia. Para o professor da USP, especialista em Rússia, Ângelo Sigrilo, a rebelião expõe fragilidade no país. Da maneira como esse motim foi feito em Rostov, sem resistência nem do exército e nem da população. Vários vídeos com a população em volta dos soldados amotinados, né, dos participantes do motim. São as fissuras que se mostraram tanto na elite, embrionariamente, né, pelo menos através dos vídeos, talvez na população em geral também. Para o doutor em estratégia e professor de geopolítica João Alfredo Niegrai, a rebelião do grupo Wagner, que depois voltou atrás, revela as fragilidades da Rússia. Na avaliação dele, o motim mostrou que o país não tem condições de continuar o conflito na Ucrânia sem o apoio dos mercenários. Isso mostra para a comunidade internacional, mais uma vez, uma notória e uma notável fraqueza das Forças Armadas do Kremlin.
que até o início do conflito eram vistas como o segundo maior e mais bem preparado exército do mundo, e o que a gente percebe agora é que isso era uma ilusão. E o grupo Wagner, a quem boa parte do mundo foi apresentado, né, nesse fim de semana, não é o único do mundo, não, segundo o professor de Relações Internacionais da USP, Pedro Costa Júnior. Nós temos um grupo que foi amplamente utilizado no Oriente Médio, tanto na guerra do Iraque como na guerra da Síria, que é o Blackwater. Foi utilizado, nesse caso, pelos Estados Unidos, muito pelo governo Obama, um grupo privado, também um grupo de mercenários. Importante dizer de saída também, né? Lembrar do clássico da ciência política, que é Nicolau Maquiavel e um príncipe, e o príncipe já alertava para nunca confiar o príncipe, né, os governantes, nos mercenários, que é o caso desses grupos privados. Estados Unidos e Canadá vão investigar as causas da implosão do submersível que matou 5 pessoas na semana passada. Primeiro passo é recuperar e analisar os destroços que estão a quase 4.000 metros abaixo do nível do mar. Mais informações chegando com André Coutinho. Um dia depois de o Canadá anunciar uma investigação independente, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informa que também vai analisar a responsabilidade pela implosão do submersível Titan, que fazia uma expedição para observar o naufrágio do Titanic. O capitão Jason Neubauer, investigador-chefe da operação americana, afirmou que foi formado um MBI, Conselho de Investigação da Marinha, o nível mais alto de investigação que a Guarda Costeira conduz. The MBI is currently in its initial evidence collection phase. O MBI está atualmente em sua fase inicial de coleta de evidências, incluindo operações de recuperação dos destroços no local do incidente, em coordenação com as autoridades canadenses no porto de St. John's, Newfoundland. In the port of St. John's, Newfoundland. A coleta e análise das provas vão ser realizadas ao lado do FBI e as descobertas vão ser compartilhadas com a Organização Marítima Internacional. As investigações pretendem determinar a causa da implosão do submersível e apontar as responsabilidades civis e criminais pelas mortes das 5 pessoas que estavam a bordo. Aproveitei o fim de semana para assistir aquele documentário do James Cameron, que não é novo, né? Já tem algum tempo. O Fantasmas no Abismo, que fala exatamente sobre essas expedições, uma das muitas que ele fez para conhecer de perto o Titanic, até primeiro como curiosidade pessoal e segundo para preparar o filme de 1997, né, que ele dirigiu lá com o Leonardo DiCaprio, com a Kate Winslet. É curioso, né, que o veículo, esse submersível, e aí ele convida também o Bill Paxton. Vocês lembram do Bill Paxton? Ele morreu recentemente, faz coisa de 5 anos, e ele era o ator que daqueles atores que nunca foi enorme, mas tá sempre aí, participando de filmes e tal, a gente sabe quem é. Ele era o chefe da equipe no filme do Titanic, né? Aquele que recebia lá a velhinha e a neta dela, e enfim, quando começa o filme ele tá lá, o Bill Paxton. Ele foi convidado, morreu recentemente, aos 61 anos, de problemas cardíacos, se eu não me engano. E o documentário, claro, é interessantíssimo, né? Mostra as imagens lá do Titanic, eles fazem exposições com mais de um veículo, o submersível, e umas pequenas cápsulazinhas que conseguem viajar, controladas por controle remoto. Você vê, o veículo é controlado por controle remoto e de dentro do veículo, eles com controles remotos controlam essas cápsulazinhas que essas sim exploram por dentro o Titanic. Em nenhum momento o submersível é um personagem. Fala, olha, deixa eu apresentar para vocês essa máquina maravilhosa que nos leva à profundidade de 3.800 metros. Não, ela é apresentada como uma parte da vida, sabe? Como se fosse um carro. Ela tá lá. Ou seja, não alimentou a minha curiosidade a respeito do assunto, mas mostra o quanto eles confiavam naquele veículo. E o quanto, na verdade, agora a gente está sabendo, né, Sheila? Ele não era tão confiável assim. Exatamente. Aliás, o próprio James Cameron deu uma entrevista nesse fim de semana e foi bem surpreendente ali o que ele disse. Ele falou de farsa esse processo de buscas. Diz que não houve buscas. Aspas para o que disse Cameron nessa entrevista à BBC. Quando eles finalmente conseguiram colocar um equipamento lá embaixo que poderia atingir a profundidade, ou seja, faltava um equipamento que chegasse àquela profundidade, eles o encontraram em poucas horas, provavelmente dentro de minutos. Então, essa busca foi uma farsa.
Ele disse, na verdade, todo mundo sabia desde o início o que tinha acontecido, eles só precisavam de um equipamento que atingisse aquela profundidade para ter convicção. O Titan, estão chamando de Titan, né? Mas aqui no Brasil a gente não chama de Titanic, então é Titan, né? O Titan era feito de fibra de carbono e titânio, e são 2 materiais, segundo os especialistas dizem, sobre os quais se sabe muito pouco acerca de como esses materiais se comportam quando sujeitos a várias pressões diferentes, porque basicamente o que aconteceu, essa estrutura, esses materiais não suportaram a pressão. Então, e aí como é feito de fibra de carbono, o que se sabe que a implosão deve ter causado um efeito muito parecido com o de vidro estilhaçado, se partindo em vários pedaços. As partes em titânio se comportam como metal, ficam retorcidas, segundo a avaliação desses especialistas. Mas é isso, agora uma investigação aprofundada sobre a utilização desses materiais e por que não teriam resistido às pressões, né? O que teria acontecido, se havia fissuras nesse equipamento também, nessa estrutura, que também fizeram com que não resistisse às pressões logo nas primeiras horas ali em que o submersível começou a ser utilizado. A Marinha dos Estados Unidos detectou na sexta-feira, né, sons que eles consideram como consistentes com a implosão desse submarino Titã. São informações do Wall Street Journal. E, segundo a publicação, os ruídos nortearam justamente para delimitar ali as áreas de busca, né? E os barulhos foram captados por um sistema projetado para detectar submarinos inimigos. O Cláudio escreveu aqui meio que em tom acusatório, assistiu pela fascinação à tragédia. Sim, é verdade. É verdade, esses episódios nos fascinam e despertam mesmo a nossa curiosidade, que é a mesma curiosidade que levou essas pessoas a entrarem numa cápsula e fazer uma viagem tão perigosa para conhecer de perto o palco de uma das mais conhecidas tragédias da humanidade, que é o próprio Titanic. É humano e normal que a gente tenha curiosidade depois de um episódio tão inédito, né, quanto esse. E a Janaína de Porto Alegre pergunta onde assistir esse documentário. Ele tá no Netflix. No Netflix ou no Amazon? Oh, meu Deus, agora não tenho certeza. Eu acho que é Netflix, né? Mas tenho quase certeza que é no Netflix. Netflix. E aí pulou lá para as primeiras posições. Né? Então ele tava escondidinho. Mas ele aparece agora já, no menu principal. Isso, você não vai ter dificuldade de encontrar, não. Chama... Oh, meu Deus, agora esqueci. Fantasmas do Abismo. Fantasmas do Abismo é o nome do documentário. O atacante Neymar ainda não apresentou as licenças para as reformas realizadas na mansão dele em Mangaratiba. No fim de semana, o jogador foi multado mais uma vez. Ele deu festa, né? Foi o chá revelação. O sexo do bebê, da bebê. Agora sabe-se que é uma menina. E onde ele foi fazer a festa? Onde? Num espaço embargado, só isso. Ai, meu Deus. Neymar. E foi lá e publicou foto. O Neymar também não se ajuda, né, cara? Não se ajuda. Pelo amor de Deus. Aí eu tava vendo uma... agora eu vou falar. Aí eu tava vendo uma entrevista do Neymar com o Elia, nosso companheiro Elia Júnior, na Rádio Bandeirantes. Aí o Neymar falando assim, o futebol, ele é um esporte coletivo, porque se fosse um esporte individual, eu já tinha conquistado tudo que eu queria conquistar na minha vida, eu colocando nos outros a culpa por ele não ter uma Copa do Mundo ainda, por ele não ter conseguido ainda conquistar a Champions League pelo PSG. Ô Neymar, você não bateu pênalti, cara. Foi o Tite escambau. Era você que queria ser o último a bater lá pra virar o herói da seleção brasileira, pra ser você o abraçado pelos outros 10 atletas, pra não dividir protagonismo com ninguém. Em qualquer outra disputa de pênaltis era o Modric que se apresentava, eu bato primeiro. Era o Cristiano Ronaldo, eu bato primeiro. Era o Messi, eu bato primeiro. Você foi lá que se colocou na 5ª posição. O Tite te protege, ele não conta isso por lealdade. Tite era um empregado do Neymar na seleção, convocava lá os parças, os amigos, levou o Daniel Alves, que não conseguia nem correr por causa do Neymar, para atender os caprichos do garoto prodígio. E ele vem falar que se fosse um esporte individual ele já tinha ganhado tudo. Lamber sabão, Neymar. E aí faz uma provocação dessas, publica a foto justamente dentro daquele poção lá que ele tá construindo, que tá embargado, aquela coisa ridícula, ostentativa. Que figurinha mais lamentável, hein? Esse nosso camisa 10 da seleção brasileira. Que tempos a gente tá vivendo. Que ídolos lamentáveis nós temos. Dá de ombros pra multa.
Dinheiro não é o problema mesmo, né, no final das contas. Não é. E não pesa na consciência. Não é o problema, não é a solução também, né? Para caráter, para educação. exatamente. Fala aí, Luana Bernardes. As multas aplicadas ao jogador Neymar por irregularidades na mansão dele em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, devem ser calculadas e emitidas nesta semana após a apuração. Na quinta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente do município, junto às polícias civil e militar, identificou diversas infrações ambientais sendo cometidas na obra do lago artificial que está sendo construído na casa do jogador. No mesmo dia, o atleta foi flagrado tomando banho no local. No sábado, um evento foi realizado no imóvel. A polícia de Minas Gerais investiga a morte de um casal em uma pousada de Monte Verde. A suspeita é que Walter Reis e Alessandra Aparecida tenham sido intoxicados por monóxido de carbono. Fala aí, Bruna Vale. Serão enterrados nesta segunda-feira em São José dos Campos, interior paulista, os corpos do casal encontrado morto no quarto de uma pousada em Monte Verde, no sul de Minas. Familiares afirmam que Walter Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, morreram intoxicados por monóxido de carbono. Segundo a Polícia Militar, o proprietário da pousada encontrou o casal ao acessar o quarto dos hóspedes com a chave reserva, depois de notar que a bomba d'água estava ligada por um longo período. A polícia não confirma se houve o uso de lareira. Ainda segundo o registro policial, o dono da pousada confessou que o estabelecimento não possuía alvará dos bombeiros. Os corpos foram encaminhados para o IML de Pouso Alegre, que deve emitir um laudo com a causa das mortes nos próximos dias. No Espírito Santo, a Polícia Civil apura o caso do paciente que morreu depois de ser atingido por uma bala perdida em uma clínica particular de Vitória. Letícia Cardoso. A polícia continua investigando o motivo do tiroteio que resultou na morte de um paciente que estava internado em um hospital particular de Vitória. O idoso, de 68 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida que perfurou o vidro do leito onde ele estava. Os tiros ainda acertaram prédios residenciais e lojas comerciais de uma das principais avenidas da capital, onde está localizado o hospital. Antes desse tiroteio, foram registrados 2 assassinatos na mesma região. A polícia investiga se há relação com o tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. No Paraná, chega a 37 o número de mulheres que denunciaram um ginecologista por abuso sexual na cidade de Maringá. Fala aí, Ângelo Sfayer. Novas vítimas do ginecologista Felipe Sá se apresentam à polícia e o número de mulheres que prestaram depoimento contra o médico se aproxima de 40. O suspeito segue detido em Maringá, na região norte do Paraná, e segundo a Polícia Civil ainda não há previsão de quando será realizado o interrogatório. Felipe Sá, que além de ginecologista também chegou a atuar como professor universitário em Maringá, é suspeito de uma série de crimes sexuais como abuso e estupro. A defesa dele nega as acusações e diz que vai provar a inocência dele no decorrer do processo. É importante que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar quando são vítimas de abuso, quando são vítimas de assédio. Nesse caso a gente está falando de abuso sexual, e pouco importa quem seja o abusador, pouco importa quem seja o criminoso. Se é médico, se é conhecido na cidade, se é famoso, se é poderoso, que as mulheres se sintam fortalecidas a denunciar, para que esses caras vão para a cadeia e que, pelo menos, lá fiquem, para que essas mulheres que vão ter de lidar com trauma para o resto da vida, lidar com isso, mas para que esses caras paguem por aquilo que estão fazendo, né? Como esse ginecologista. E para quem sabe, inibir que outros se sintam estimulados a fazer o que esses caras fazem, né? A achar que podem tocar no corpo de uma mulher e tocar dessa maneira, configurando um abuso sexual, se sintam livres para fazer esse tipo de coisa, né? Então, que bom que mais mulheres tenham sentido coragem, tenham sentido espaço, mesmo diante de um momento de tanta fragilidade. Muitas mulheres que sentem vergonha, não devem sentir, porque a culpa não é delas, é deles, desses homens que fazem o que fazem. Mas é importante, né, quando a gente vê um grupo de mulheres e aí uma vai e denuncia, vem a outra, até que a gente chega num número tão expressivo quanto esse, já de 37 mulheres tendo feito denúncias contra esse ginecologista. Bom, assim como Pernambuco, o Acre decreta emergência na saúde pública por causa do aumento de casos de síndromes gripais. Quem tem os detalhes pra gente é a Cindy Lopes.
O Ministério da Saúde enviará recursos para ampliar leitos de UTI no Acre, após o governo decretar situação de emergência devido a surtos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave no estado. Segundo a Secretaria de Saúde, houve aumento significativo de casos nas últimas 4 semanas e 70% dos leitos de UTI e 80% dos leitos de terapia semi-intensiva e enfermaria estão ocupados. Pelo menos 157 mortes foram registradas de janeiro até o dia 15 de junho. O decreto de situação de emergência foi publicado na última sexta-feira e terá duração de 90 dias. Se recupera bem um menino que emocionou a internet, vai emocionar o nosso ouvinte agora, ao reencontrar a mãe depois de 16 dias em coma no Rio de Janeiro. O pequeno Guilherme tem 8 aninhos e no final de semana recebeu a visita de ídolos do Vasco. Ele deve ter alta amanhã. Amanda Oliveira. Depois de passar 16 dias em coma induzido devido a uma pneumonia, o menino que comoveu a internet ao reencontrar a mãe é homenageado pelo time do coração, o Vasco da Gama. Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, tem uma doença genética rara, a epidermólise bulhosa. Internado em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, o garoto recebeu das mãos de Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, uma camisa do Cruz Maltino personalizada com homenagem ao atacante e maior ídolo do clube. Guilherme também foi visitado por 2 jogadores do atual elenco vascaíno, o atacante Figueiredo e o meia-atacante Gabriel Peck, que além de entregar uma camisa como presente, convidou o garoto para entrar com ele no gramado em um jogo em breve. Dá um abraço. Oh. Como é que você tá, cara? Sim, bem. Olha o que eu trouxe pra você. A camisa. Obrigado, Beck. De nada. Como é que você tá? Bem. Eu vi seu vídeo, sabia? E quando que tu vai entrar comigo em campo de mão dada? Quando eu melhorar. É? Sim, eu já tô melhorando. Já? Tu tá bem melhor, graças a Deus, né? É. Tô muito feliz de te conhecer, sabia? Sim, é um sonho pra mim te conhecer, sabia? Dá um abraço aqui. Ai, meu Deus. Parabéns, Guilherme. Como você foi... Que sensibilidade. Parabéns né? ao Gabriel também. Como foi bem, né? É. Como foi bem, o sorriso largo, levando a camisa. O menino tava muito feliz, cara. O primeiro vídeo... Repetindo só o nome da doença, né? Epidermólise bulhosa. É uma doença genética que provoca a formação de bolhas na pele, com os mínimos atritos, e aí se manifesta já no nascimento. Ele passou por várias cirurgias ao longo de toda a vida. Dá pra perceber, né, que a pele dele é um pouquinho mais vermelhinha no rosto, a mãozinha braço dele, ó, ali, dá pra né? perceber que ele tem, parece que um pouco menos de força nos braços, né, os bracinhos tremem. E pra quem não tá acompanhando no vídeo, ele tá deitado naquela maca, né, naquela cama de hospital, cheio de aparelho em volta, cheio de coisa e tal. E ele com essa alegria, né, Megali, essa felicidade de encontrar um ídolo. Ai, que demais, né, gente? Só quem tem um menininho, uma menininha dessa idade aí que tá se apaixonando por futebol, ele provavelmente começou a curtir o futebol mesmo na Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo é um catalisador pra criança. Ou já curtia antes, sei lá, mas o fato é que é apaixonado, né, pelo jogador, e aí o Gabriel aparece e corresponde à expectativa, com certeza, que ele tinha. Muito bonito. Como é muito bonito também, emocionante, o primeiro vídeo que a gente vai mostrar agora, que viralizou, que mostra a mãe do Guilherme vendo o filhinho pela primeira vez depois do coma, depois que ele acorda. Eles estão... Não tem como falar em cima disso, né? Mas tem que, né? Porque quem tá no carro agora difícil, tá no né? trânsito, deve estar emocionado. Bom, a mãe recebe a notícia, né, de que ele acordou, aí o vídeo mostra ela vindo correndo
pelo corredor do hospital, aí entra no quarto e quando entra, o menininho tá lá sem camisa, assustado ainda, né? Foram 16 dias de coma, 14 dias de intubação, fraquinho. E aí os dois se emocionam, se abraçam e... Enfim, é o que você ouviu aí, o que você viu. Gente, tinha que ter uma lei proibindo criança de ficar em coma, né? De pegar determinadas doenças, né? De entrar em hospital. Não, uma lei proibindo. Mas tá bem. Não pode criança ficar doente assim, né? Graças a Deus ele tá bem. É. Beijo, Guilherme. Beijo a toda a família. E um abraço também dele. pro Gabriel, pra rapaziada do Vasco, que mandou bem demais ao visitar o garotinho. Jogando as lágrimas aqui. Falando no esporte, mudando agora de assunto, falando de Botafogo, que chegou aos 30 pontos e se distancia na liderança do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Aline Fanelli. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser encerrada hoje com a partida entre Vasco e Cuiabá, às 21h. Com os jogos do fim de semana, o Botafogo se distanciou na liderança, agora com 30 pontos. Isso depois da vitória por 1-0 para cima do Palmeiras, com gol do artilheiro Tiquinho Soares, que chega a 10 no torneio nacional. O Verdão, por sua vez, foi ultrapassado por Grêmio e Flamengo também, saindo do 2º para o 4º lugar. O tricolor gaúcho, que agora é vice-líder, goleou o Coritiba em casa por 5-1, enquanto o Flamengo superou o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. Também nas partidas do domingo, o Bragantino venceu o Goiás por 2-0 no Nabia Bichedi e o Internacional passou pelo América Mineiro de virada por 2-1 no Independência. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara, inovação e qualidade japonesas a serviço da agricultura brasileira. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, está na hora de criar novos caminhos, está na hora de um S-Way. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Ô, Carla Bigato. Como é que vai, primeira-ministra? Cheia. Oi, Milton. Magalhães, hein? Então, rapaz, o Flamengo ganhou do Santos 3-2. Aqueles imbecis que fizeram aquela vergonha depois do jogo aí do meio de semana, o Santos não tem mais torcida. Entendeu? Esses caras ficam gritando, xingando, chutando, dando murro, etc. Eles estão derrubando o Santos, mas pelo menos não tomou goleada, né? O Flamengo ganhou de 3-2, como o jogo poderia ter terminado 2-2. O São Paulo deu uma encroada, como a gente fala lá em Minas Gerais, porque alterna empates, derrotas e vitória. Entendeu? Não cai para a segunda divisão, mas faz uma péssima campanha mais uma vez. Mas pior é o Corinthians, pior é o Santos, não é? No final de semana, nós tivemos o Internacional de Porto Alegre ganhando em BH, capital mundial do Galo, do Coelho. O América Mineiro até que deu aperto, 1-2. O Inter venceu. O Red Bull Bragantino, que sapecou 4-0 no time do Flamengo, o Red Bull Bragantino em casa recebeu o Goiás e venceu por 2-0. E o Grêmio meteu 5-1 no Coritiba. O Coxa querido tá caindo para a segunda divisão. E o Palmeiras, hein? Palmeiras e Botafogo. Todo mundo dizendo Palmeiras 3-2-4. Eu falei, esse jogo vai ser 1-0 para o Botafogo. Ouçam. Para mim vai ser 1-0 pro Botafogo. Eu sei do resultado porque eu joguei bola. Tá vendo? Milton sabe das coisas, e vamos ver aí o que acontece nas próximas rodadas. O Campeonato Brasileiro tá aí meio que parelho, lá embaixo e lá em cima, né? Grande abraço e grande semana para todo mundo.